Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido uma excelente semana. E a gente está aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, também como estão se sentindo. Nós temos aqui a Selmara, que está lá em Porto Alegre, aqui pertinho. Temos a Valéria em Vespasiano. Temos a Henriette em Caxias do Sul. Deixa eu ver o que mais. A Sum lá em Goiás. A Elisa em Santo André. Deixa eu ver aqui. A Maria Alice em Portugal. A Ruth no Canadá. A Simone lá em São Paulo também. Tânia em São João da Barra. Alda lá em Portugal. Sandra Lúcia em Itapoá. E a Luzia em Santa Teresa, no Espírito Santo, Rosa em Ubá e o Júlio César em Sorocaba. Elaine em Canoas, Alessandra em Itu. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para mais um Servir Planetário. Antes só da gente começar aqui com o tema que a gente queria conversar um pouquinho, eu vou explicar para você só o porquê que nós estamos colocando um forms lá em vez da caixinha, tá? A gente está ainda numa fase de aprimoramento, então é bem importante essas sugestões de vocês. Tem gente que não está conseguindo, né? Então nós vamos encontrar uma solução mais adequada. Mas o porquê que nós estamos fazendo isso? Há um tempo atrás, a gente formou a primeira turma de terapeutas dos Kumaras, tá? Desta turma, ainda não todos, mas se vocês me escutam bem, só me avisem se estão me ouvindo bem. Deixa até eu ver como é que está o meu áudio aqui. Mas acho que está certo. Dessa turma, alguns, né, que já se sentem mais confiantes, muitos já eram terapeutas antes disso também, se propuseram a participar junto. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo o Servir Planetário aqui com mais de 200 terapeutas participando junto, unindo uma energia, tá? Aonde a gente consegue uma potência ainda maior, né? E então a gente está colocando na terça-feira lá já a caixinha, né, onde a gente coloca, na verdade, o forms, porque nós vamos pegando lá o nome, né, e a data de nascimento. A gente coloca o e-mail também, porque se precisar, né, alguma questão ali, entrar em contato com alguém, a gente tem lá, né? Então, até a quarta-feira, ao meio-dia, a gente passa essa lista lá no grupo onde estão todos esses terapeutas, para que todos já se sintonizem com a lista, né, para poder fazer esse trabalho coletivo. Então é dessa forma que, até porque lá a gente até divide alguns nomes para que, às vezes, tem algumas pessoas que precisam, né, de um tratamento mais específico, alguma coisa assim. Então, é dessa forma, tá? Mas a gente até a gente conversou lá com eles, né? A Alessandra, que está aqui, também está ajudando nisso, nessa organização, é bastante logística. Então a gente conversou, inclusive, com os terapeutas, dizendo, pessoal, a gente vai fazer assim, mas nós vamos vendo como que isso vai funcionando e nós vamos aprimorando, tá? Então a gente vai aprimorar, inclusive com o que vocês trazem aqui, né? Tá tendo dificuldade? Vamos talvez colocar a caixinha e o forms, né? Na caixinha seria só para receber aqui, né? Sem envolver o resto das pessoas, né? E no forms é quem quer vamos dizer, que entre a turma toda, né? Porque a gente forma um grande emaranhado, um grande vórtice de energia que fica mais potencializado. Isso já aconteceu na quarta-feira passada, então hoje a gente vai fazer dessa forma também, tá? E até por isso, né, nós vamos fazer mais alguns dias ainda, tá? Ainda na questão com os Kumaras, tá? Por isso. Isso, é complicado colocar mais nomes nos forms. Então a gente vai estudando, tá? Vamos aprimorando. Daqui a pouco a gente abre uma outra forma onde vocês consigam colocar mais nomes, né? Porque eu sei, às vezes você vai ali, é chato, né? Leva tempo, vai botar um, daqui a pouco vai mais um, daqui a pouco vai mais um, né? Então a gente vai ver como que vai fazer isso aí, tá? Mas nós vamos organizando, tá? Pode deixar que a gente vai estudar, vai se conectar, e até a gente já tinha orientado lá, já tinha esse entendimento. Ó, a gente vai começar assim, porque precisa ter um começo, e depois a gente vai refinando tudo isso, né? Então nós vamos fazer dessa forma, tá?
O assunto que a gente queria conversar um pouquinho hoje aqui, né, eu precisei e fiz ontem, posso fazer hoje? Com certeza. O assunto que a gente queria conversar um pouquinho aqui hoje é sobre os conflitos planetários, né? Não necessariamente os conflitos que estão ativos hoje, né? Mas a gente queria trazer uma forma de reflexão para todos os conflitos que existem no planeta, principalmente conflitos entre os povos, conflitos coletivos. E aí vale a gente entrar também no entendimento, né? No entendimento de por que eles existem, né? O que acontece? É por causa de questão de religião, é por causa de questão política, financeira, geopolítica, né? Enfim, tudo que se tem aqui no planeta de domínio, de controle, uma série de coisas. Né? Parece até que abril está retrógrado, né? Boa essa frase, né? E está um pouco retrógrado mesmo. O que acontece, né? A gente já comentou em algumas lives, mas hoje a gente resolveu trazer novamente esse assunto, até para nós analisarmos os nossos próprios conflitos internos, porque a gente já vai entender. Se a gente pegar a épocas diferentes aqui do nosso planeta, né, nós vamos ter a época do Cristo, a época, por exemplo, lá da Palestina. A maioria daquelas almas que participaram lá daquela época, daqueles eventos, daquelas histórias, né, daquelas memórias. Estas almas em massa, né, são as almas que populam o Brasil hoje. Tá? São as almas que populam o Brasil hoje. Se a gente for pegar, estou falando coisa que a gente já conseguiu fazer algum tipo de conexão. Se a gente pegar, por exemplo, e até eu vou fazer essa pergunta, tá? Porque eu acho que vocês vou deixar vocês responderem ali. A gente pega os Estados Unidos, né? Que, querendo ou não, é um país que toma frente em muitas questões aqui no planeta, né? Tem um grande envolvimento, uma grande importância, tem tudo isso. Ele também tem a massa da sua população hoje encarnada, que representa uma outra população de outros momentos. Né? Então, eu gostaria de perguntar se vocês sabem, ou vocês têm uma inspiração, uma conexão de qual seria essa população, né, antiga, que hoje é a grande massa que está lá nos Estados Unidos. Né? Você precisa analisar a forma de comportamento, a forma como que sempre agiu, né? E aí a gente vai chegando em alguns entendimentos. Né? Vou deixar, já estão nos Estados Unidos, a grande população hoje lá, a massa, é os antigos romanos, tá? Pode ver, são os mesmos traços, as mesmas formas, né? Muito controle, muito domínio, muito autoritarismo, muitas formas parecidas com o que se tinha lá, tá? Se a gente for mais para trás, isso que a gente sempre diz em algumas lives, né? Tudo que a gente fala, Lemúria, Atlântida, Roma, Egito, gregos, né? Enfim, todos esses, quando a gente vai voltar, né? Somos nós mesmos. Aqueles são os que estão ali hoje. Então, aqueles romanos são os que estão em massa nos Estados Unidos hoje. Só para fechar aqui com o Brasil, né? O Brasil também tem grandes almas encarnando em massa aqui no Brasil, grandes almas que tiveram importância, vamos dizer assim, dentro da história planetária, né? Porque o Brasil ele faz parte, assim, não que muitas vezes isso pode parecer até um pouco egóico, um pouco né, de prepotência, assim, mas o Brasil ele é um dos países chave dentro da transição, sim, tá? Se a gente for analisar e mais longe ainda, a gente já comentou que muitas almas que estão aqui no planeta são antigas almas exiladas, né? A gente, Maria Rodrigues, fique assistindo a live aqui, porque aqui você recebe um atendimento junto com a gente aqui, junto com toda a equipe espiritual e junto também com todos esses terapeutas que estão participando junto, tá? Qualquer coisa, chame, né, no particular ali, que eles vão fazer o encaminhamento para você. Mas a gente volta lá atrás, né? Tem muitos conflitos que eles estão ativos aqui no planeta, que eles já vêm, né, de outras ordens. Aí a gente estava comentando que hoje muitos seres daqui
que estão aqui são antigos capelinos que vieram para cá, porque lá já aconteciam muitos conflitos, né? Chico, Emmanuel, André Luiz, muitos de nós, toda essa turma veio de lá, né? Veio de lá. Então já tem alguns perrengues que vêm de lá. Se a gente pegar, por exemplo, ali Israel, Palestina, e até isso é muito antigo, que vinha assim, que essa região nunca teria paz, né? Que os conflitos lá, isso são coisas ditas. Essa treta, vamos chamar assim, ela vem desde lá de Órion. São seres que vieram de lá. Lá já havia os conflitos, aqui continuam os conflitos. Talvez esses conflitos lá não era porque um era, sei lá, xiita, sunita, o outro era, né, judeu, o outro era... Que aqui virou isso. Mas já existia um conflito, vamos dizer, multidimensional, já existia tudo isso antes. Mas o porquê que a gente está comentando estas coisas? Porque estas energias, a gente estava falando alguns dias atrás sobre bolsões de energia, sobre grade planetária, sobre a nova rede cristalina, enfim, muitos desses assuntos. Estas energias, tá, são umas das principais que elas precisam ser rompidas nesse momento. E aí, a gente está trazendo isso também, né? Lógico, tem muito mais. Eu trouxe aqui sobre lá a antiga Palestina, sobre a antiga Roma, um pouquinho sobre Capela, um pouquinho lá sobre, já vim desde Órion, né? Mas para que a gente vá dentro da gente, né? Porque o macro, ele termina, ou ele chega, junto ali no micro. E dentro desse macro, o micro, a gente pode chegar em nós. O que acontece? Nós também trazemos vários conflitos internos, a gente falava também muito sobre referências, que ainda estão, de alguma forma, incrustadas na gente. Mesmo que você não esteja em guerra nesse momento com ninguém, né? Às vezes a gente pode estar em guerra com alguém também, né? A gente pode estar em guerra com alguém também. Mas às vezes que você não esteja em guerra, muitas vezes a gente já esteve, né? Em guerra, que a gente diz, não necessariamente está numa guerra declarada, né? Mas numa guerra em vários sentidos. Eu acredito que vocês consigam entender isso. Então, estas energias, desde que elas aportaram aqui, se intensificaram aqui, e se a gente entende que lá atrás são os mesmos, a gente entende que nós carregamos estas energias. Nós temos participações em todos esses conflitos de várias ordens, né? Como a Doroteia comenta aqui, conflitos de toda ordem. E alguém pode até dizer assim, que eu me lembro, eu nunca participei de nenhum conflito. Mas, com certeza, alguém que você é emaranhado dentro da sua ancestralidade participou. Então, essa energia, da mesma forma, vai chegar em cada um de nós. Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Vão comentando aqui. Mas estas energias, elas estão sendo transmutadas, dissipadas aqui do planeta. E isso causa também um grande, eu vou chamar assim, tá? Desarranjo, uma grande incerteza emocional em todos nós. Há poucos dias nós estávamos comentando sobre a transição planetária, falávamos sobre Lemúria, falávamos sobre Atlântida, falávamos sobre muitas vezes de nós carregarmos, né, sensações, sentimentos de que não podemos falhar, né, porque já participamos desses processos, de responsabilidade. Para participar do Servir Planetário, só estando aqui assistindo, todo mundo já está participando, tá? Não se preocupem muito com isso, a espiritualidade, ela é inteligente. Coloquem a intenção no coração. Tudo que a gente intenciona, eu até vou contar de novo aquela historinha que eu já contei várias vezes, eu conto sempre para os alunos, né? Porque a gente começou bem pequenininho, a gente ainda se entende bem pequenininho, né, nesse mundo digital. O que acontece? Um tempo atrás, a gente conseguia lá, ia lá, 20, 30, 40 pessoas colocavam o nome lá, a gente fazia, ou às vezes as pessoas mandavam mensagens direto para a gente, né? Tinha lá 2.000 pessoas,
acompanhando o nosso Instagram, pensava, Henrique, preciso de uma ajuda, tem como você fazer para mim? Ia lá, pegava uma mesa, fazia, né? Um negócio. Só que daqui a pouco começou a chegar muita gente. E eu passava muito mal, porque eu me sentia mal, porque eu dizia, não aguento mais isso, eu não consigo, né, pegar um por um, ir lá, fazer uma mesa, eu fico no fim do dia exausto. Aqui em casa, a Fernanda me tirava o telefone e dizia, larga um pouco disso, né, uma série de coisas. E eu ia lá fazer aquele drama, chorar para a espiritualidade, dizendo, não consigo, não tem como. Mas quem disse que você precisa fazer assim? E eu já contei essa história, muitos sabem. E eles falam, não, só intencione uma equipe espiritual para estar auxiliando a pessoa e comunique ela, ó, estamos enviando uma equipe aí. E até isso aconteceu um dia, com uma pessoa com muito desespero, com a mãe, né, que estava se debatendo no hospital, estava arrancando as coisas, pediu um auxílio. Eu lembro que eu estava lavando a louça e eu disse, é agora. E eu falei, estamos encaminhando uma equipe aí. Intencionei, emanei as melhores vibrações junto lá e segui lavando a louça. Passaram-se uns 15 minutos, 20, né, essa pessoa mandou assim, gratidão, Henrique, a minha mãe se acalmou, tá calma e está dormindo até ali já na cama. E ali eu entendi que nós somos só canais aqui participando, tem a nossa energia toda em uníssono aqui, que não só de quem é terapeuta, não só de quem está ali participando, ou nós estamos formando uma grande energia. Por isso que a gente fala sempre, quando está ativando ali as geometrias, quando está fazendo as coisas, intencione, né? Coloque as suas intenções. Você quer cura, dá um exemplo para o seu fígado, intencione esta cura. É assim, a energia ela trabalha através de intenção. Então, todos que estão aqui, né, não se preocupem muito, botei um nome, eu não botei naquela caixinha, eu não fiz. Intencionem, porque a intenção movimenta. A espiritualidade, ela é muito mais inteligente, aberta e livre do que nós aqui. A gente fica muito nesse entendimento linear e mental, né? Então, para nós, isso foi um grande ensinamento naquela época. E tem funcionado, tem dado certo nessa confiança com a espiritualidade até hoje, tá? Até hoje. E é assim que a gente entende, né? Muitos processos de cura acontecem dessas formas, né? Porque a nossa mente ela tenta entender, controlar, né? E a gente compreende isso, tá? A gente compreende isso porque não cabe nenhum tipo de julgamento, nem nada nisso, porque cada um tem um nível de entendimento. Mas a gente gosta de falar e esclarecer isso, tá? Porque às vezes as pessoas podem sentir que elas ficaram para trás ou que não vão porque não conseguiu correr lá e botar o nome, porque não é. Intencionem, participem aqui, que com certeza vocês estarão recebendo. Sempre é a intenção que brota do coração, né? Ainda mais se essa intenção ela é provida de amorosidade, de amor. Aí é muito mais poderoso, tá? Uma intenção sincera, a gente vai dizer assim, tá? É mais ou menos isso. Voltando ali na questão dos conflitos, tá? Na questão dos conflitos. Se isso faz sentido, se a gente carrega, o planeta ele está desmanchando as energias de confusão, energias de medo, energias de raiva, energias de culpa, principalmente também de culpa, está tudo se desmanchando. É porque, vamos lá, às vezes vocês não se deparam com alguma live em algum canal, em alguma coisa de assim, ó, umbral está sendo esvaziado. Um título lá que tem, mesmo que você não assista, já dá uma ideia do que aquilo significa. Daqui a pouco, você se depara com uma live no sentido seguinte, né? A luz está fazendo um movimento, a grade planetária está se modificando. Aí você tem que dizer, tá, mas como? Como que isso se opera? Né? Como que isso vai? A gente até falou que é um ponto bem importante, não faz muitas lives, né? A gente comentou o seguinte, que o processo, né, aqui, planetário, ele era agora na fisicalidade. Não sei se alguém lembra disso. A gente diz, nas zonas astrais, esses processos, eles já andaram. No espaço temporal é como se lá, quinta dimensão, ela já se fez, né? E agora chegou a hora aqui da fisicalidade, que dá para colocar os intraterrenos junto,
aqui com a gente, a hora da superfície, nesta dimensão aqui do planeta. Então é a hora, é o momento de nós resolvermos os nossos conflitos, as nossas coisas que a gente carrega energeticamente ali tanto tempo. Para quem assistiu a nossa live de ontem, nós falamos muito das crianças, né? Não são só crianças, mas deu para entender o que a gente quis dizer, que vem nessa nova energia já estando sintonizada totalmente com a grade. Depois aí vem um segundo escalão ali que a gente pode dizer que são os trabalhadores, né? Os construtores disso, fazendo parte disso junto, e depois vem todo aquele escalão que é bem maior, tá? Que seriam das almas das pessoas que elas não têm a fagulha acesa, né? Elas não conseguem ainda estar se sintonizando nessa energia. E que daí vem um movimento que nome pouco importa, você pode chamar de arrasto, você pode chamar de empurrão, você pode chamar de alguma coisa que vai ter que ter um evento que faça ela movimentar. E é mais ou menos isso que a gente vai vendo agora no planeta. Para sair estas energias, para transmutar esses conflitos, essas energias que elas estão no campo e ainda não, vamos dizer, a gente ainda faz uma resistência de soltar elas, principalmente essa terceira etapa ali que a gente estava comentando, né? Essa terceira etapa, o que acontece? Vem movimentos muito mais impactantes, aonde às vezes ela mergulha na sua própria sombra de uma forma muito intensa, onde ela enxerga isso nela. Sabe aquela frase que diz assim, antes da ordem vem o caos, né? Ou depois do caos vem a ordem, né? Tem a da tempestade, da bonança lá também, né? É mais ou menos isso que o planeta... Só que ainda tem uma grande insistência, né, da gente colocar um olhar, da gente ter um entendimento que o planeta ele está piorando. Né? Que ele está piorando. Aí a gente pode pegar um grande compilado de várias coisas. Né? Está sendo abordado, nem vou falar ensinado, abordado, né, de uma forma bem ampla, em conexão de assuntos espirituais, sobre cocriação, né, que até eu gosto mais do nome manifestação. Está sendo abordado de forma bem ampla. Está sendo abordado de forma muito ampla vários assuntos. É como se a espiritualidade ela está auxiliando através de conhecimentos, assuntos, entendimentos, reflexões, autoanálises, para a gente ir lá e enxergar. Ó, tá vendo? Você pode, né, manifestar, não vou chamar de cocriar, né? Você pode manifestar coisas diferentes na sua vida. Você pode enxergar diferente de como talvez você está enxergando, porque existem referências de medo, porque existem memórias, porque existem... É como se eles fazem a gente enxergar isso primeiro na gente, né? A gente enxerga, tá, mas calma aí, né? Por que eu preciso viver assim? Por que eu preciso? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu reajo? E aí começa uma série de coisas, e você vai modificando. E estas energias conflituosas, né, que era o intuito da gente conversar aqui, a gente também vai encontrando uma forma de soltar elas. Né? Mas por final não seria a escolha? Depende. Né? Imagina que me oferecem uma coisa para eu escolher, tá? Oferecem uma coisa para eu escolher. Quando eu tinha, sei lá, 20 anos, e oferecem a mesma coisa para eu escolher agora que eu tenho 38, vocês acham que provavelmente eu escolheria a mesma coisa? Provavelmente não. Por quê? Porque lá, né, eu era muito mais imaturo, muito mais jovem. Hoje, talvez eu tenha mais consciência. Talvez com 60 anos eu já escolha diferente também. Então, a escolha dentro da ignorância, né, a gente precisa analisar isso também. Quando uma pessoa escolhe que ela está dentro da sua própria ignorância, presa dentro das suas próprias sombras, a gente pode dizer assim, né, moldado pelos vícios da mente, por tudo isso, às vezes, né, pode-se dizer que é uma escolha dentro, né, do nível de consciência que se tem.
Só que, talvez, vão aparecendo várias oportunidades de você entender aquela escolha que foi feita e trazer uma consciência de talvez poder fazer uma escolha melhor. Isso é a evolução. E a gente só evolui vivendo, experienciando. A gente não evolui observando, né? Vamos dizer assim, ó, tá vendo lá, o fulano fez essa escolha. Então vou ficar aqui olhando. Ó, passaram-se 10, agora o fulano. Não, a gente vive. Então a gente não tem a experiência. Porque eu até já falei isso em outras oportunidades, né? Eu dizia assim, eu fazia uma brincadeira, né? Eu dizia assim, ó, qualquer um de vocês aqui, me conta todos os seus problemas, tá? Em meia hora eu tenho a solução para todos eles. Pode ter certeza que eu vou ter a solução para todos eles. Eu só não tenho para os meus. Eu só não tenho para os meus. Por quê? Porque quando você analisa problemas, coisas dos outros, você não está envolvido no enredo emocional, no enredo mental, no enredo de referências, em tudo que brota dali, que vem desde a caixa, que vem desde experiências passadas, essas dores, esses conflitos que a gente está falando aqui. Tudo que é carregado para a alma. Então você vai lá e diz para ele, mas por que que você tem medo, né? Sei lá, de voar de avião? Voa, né? Olha aqui, eu vou bem tranquilo. Muitas pessoas vão dizer, mas você não sabe, você não está dentro de todo o conjunto emocional, de toda coisa que acontece ali. E isso que tem muito a ver com a questão, né, de não termos julgamento, porque a gente não entende as dores, a gente não entende nada do que aquela alma está carregando. Só que esses momentos são chegados de isso sair. Então, o que a gente poderia dizer? Cada vez faz-se mais necessário que nós nos preparemos, pois muitos desses momentos são chegados. Momentos, inclusive, tá? Inclusive, de sermos auxílio também. Por quê? Porque talvez possamos, em alguns momentos, em algumas oportunidades, né, estarmos dotados de um pouquinho mais de consciência em relação a tudo isso que está vindo e acalmar o coração de alguma alma que possa estar perturbada, perdida, né? E esses momentos, eles são chegados, já, na verdade, esses momentos, eles já estão aqui. O que vai vir é uma tomada de consciência disso tudo, tá? Então, a gente pode dizer, exatamente como estávamos falando, primeiro se espera um caos, se espera um caos, se espera, para depois a gente ter várias melhoras, tá? Mas que nós fiquemos cada vez mais prontos, tá? Mais prontos para entender todos esses processos que estão aí. Principalmente que nós precisamos soltar todos esses conflitos que estão, de alguma forma, ainda emaranhados na gente. A gente até colocava sempre uma frase, né? Seja gentil com você mesmo. Seja gentil com você mesmo. Né? Porque o que era ser gentil? Não se culpe. Como é que você vai ser gentil com você se você se culpa? Se culpa, mas calma aí, né? Lá atrás, qual era a consciência? Eu fiz muita bobagem, assim, muita besteira, vamos dizer assim, mais novo. Todos nós e continuamos fazendo besteiras, né? Só que mais novo lá, se eu ficar me culpando por aquilo, eu entendo, não, mas lá atrás, olha só, né? Como eu sou hoje, como eu era lá atrás. Eu penso, então, hoje eu não faria aquelas coisas, aí a gente inventa besteiras novas, né? Mas é isso, é nível de evolução, de consciência que a gente vai tendo aqui. Então, é essa energia, essa pegada, essas limpezas, lembrando desde o intraterreno, tá? Inclusive, algumas pessoas estavam até mandando para a gente visualizações, coisa com dutos de luz, dutos de vazão de energia desde o intraterreno também, né? Várias pessoas tendo essas projeções, seja em sonhos, seja durante o dia, seja, enfim, né? Com estas circunstâncias
visualizar no intraterreno as limpezas destas energias saindo também, porque não pense que é só aqui, né? A energia desce, a energia sobe. Então é assim, tá? É assim que a gente entende. Ok? Hoje, tá? Hoje, dá para dizer que nós estamos, só para finalizar então isso, nós estamos numa ultrapolarização de tudo. Pode ver, tá tudo muito polarizado. Pode escolher o assunto que você quiser, vai estar mega polarizado. E já era esperado essa polarização, conflitos polarizados também, tudo isso para chegar, vamos dizer, esse estopim, né, de daqui a pouco isso dar uma andada, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos nos preparando. E é chata essa polarização. Mas faz parte do processo. Vamos lá, vamos nos preparando, tá? Buscando uma posição confortável, buscando se sentir ali tranquilo e lembrando, colocando as intenções. Colocando as intenções de cura, a intenção do que você espera buscar, do que você veio receber aqui. Tá? Essa polarização esperada, não se preocupem com isso, tá? Não se preocupem porque isso faz parte, vamos dizer, da ruptura, da grande ruptura que provavelmente venha. Tudo que atinge um ápice de polarização tende a ruir, então isso também. Ok? Vamos lá. Então, busquem um local de conforto. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. E a gente vai iniciar já com as aberturas. Respire profundamente. Conexão através da respiração. Somos uma grande egrégora, uma grande equipe, com uma grande, enorme potência energética, onde todos serão amparados. Enquanto você respira, quem quiser pode fechar os seus olhos e já se imaginar envolvido pela luz. Quem quiser pode colocar uma água para tomar depois também, não tem problema. Aliás, não tem problema não, auxilia bastante. Vamos lá então. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eu superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização destes tratamentos para todos que solicitaram, através da egrégora dos Kumaras, ancorando também o sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para a proteção de todos que participam, nós vamos ativar os sistemas de proteção, a pirâmide de proteção e o Merkabah de luz, para as navegações multidimensionais. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Nós vamos ativar então também nossos Merkabah de luz.
Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nossos chakras transcendentais também vão conectando na movimentação, coração da Mãe Terra, matriz baleia, estrela da alma, cidades intraterrenas, o portal estelar, a matriz golfinho, portal intergaláctico, estrela da Terra, a consciência crística e o grande Sol central. Respirem profundamente, vão preparando. Nós vamos agora ativar as frequências tonais. Vamos trabalhar numa cura tonal, colocando os nossos chakras, nossos centros de energia em potência. Essa potência, ela movimenta a energia de forma curadora. Respire profundamente. Nós vamos iniciar esta ativação agora. Iniciando então pelo nosso chakra básico. Ativamos a frequência de 396 Hz do chakra básico agora. Ativamos a frequência de 396 Hz do chakra básico agora. Ativamos a frequência de 396 Hz do chakra básico. Respire profundamente. Profundamente. Vamos agora para o chakra umbilical, 417 Hz.
Vamos agora para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz. Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz.
Vamos agora para o chakra frontal, frequência de 852 Hz. Vamos para o chakra coronário, 963 Hz. Nesse momento, nós vamos iniciar a ativação, o encaminhamento e a ativação até as câmaras de cura. Respirem profundamente. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, nossas mônadas, nossos eu superiores e toda egrégora de luz que nos acompanha, para que nos auxiliem
a fazer o encaminhamento de todos aqui presentes até as câmaras de cura e a ativação dos tratamentos necessários, junto à Ordem dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respirem profundamente, observem como vocês se sentem nesse momento, colocando as intenções também, e nós vamos nos preparando aqui para fazermos o nosso encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e também a todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada toda a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente e aos poucos vá retornando para aqui e para o agora. Quem for retornando, quiser comentar como que está se sentindo, como que foi para você esse processo, lembrando que na maioria das vezes a gente fica em tratamento por mais dias. Como que isso ocorre, tá? Provavelmente quando a gente vai dormir, entra em desdobramento, nós estaremos na continuidade, né, desses encaminhamentos até as câmaras de cura. Depende muito do que cada um precisa, mas coloquem sempre as suas intenções. Ok? Então, queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar depois também, assistir em outro momento. Pode repetir, quem quiser também, tá? E desejar que, de coração, tudo isso possa auxiliar. Pode tomar água, né? Quem colocou a água. E desejar, então, também uma excelente semana. Nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço, então, e até mais.